Boa noite, pessoal. Todos bem? Semana passada, o Diogo me pediu para ajudar ele com alguns vídeos dos devocionais que vocês estão fazendo, que ele me falou que já estão cansados de ver a cara dele. E aí ele me passou os capítulos de Lucas 8, 9 e 10. Só que nesse primeiro momento eu só vou abordar Lucas 8, porque em particular para mim é um capítulo muito legal, muito interessante. Então depois eu solto os outros vídeos aí dos capítulos restantes, tá? É, o início de Lucas, né? Pelo menos no início do capítulo, vai abordar ali o começo do caminhar de Jesus em relação a espalhar o evangelho em outras cidades. Então ele começa a ir nas cidades vizinhas, né, para falar sobre o evangelho, para pregar, e ele leva com ele seus discípulos e também as mulheres que financiavam o ministério dele e também as mulheres que ele curou e libertou. Então, o Lucas 8 vai começar assim, e logo em seguida vai vir a primeira parábola, que é a parábola do semeador, que para mim é uma parábola muito interessante, porque ela vai abordar sobre os tipos de as sementes, né? E os corações que essas sementes são plantadas, são semeadas. Então, eu penso muito nisso e eu deixo até uma pergunta para vocês, já de início, assim, que é como está o seu coração atualmente? Não só hoje, mas atualmente, como está o seu coração? Como que está ele em relação a receber a palavra de Deus? Porque a gente, a gente é humano, né? Nós somos seres humanos. Muitas vezes a gente é afligido, a gente tem as nossas lutas, a gente tem as nossas batalhas, e muitas vezes a gente leva isso muito, a gente leva isso pro coração, né? E tipo assim, essa angústia, esse medo, essa ansiedade no nosso coração acaba deixando a nossa terra infértil, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que nós temos que aplicar, né? Eu até escrevi aqui que essa pergunta que eu fiz para vocês agora, mas é meio que isso, sabe? Fazer essa análise do coração de vocês e pensar o seguinte: Deus, ele lança a semente, só que essa semente ela só frutifica nos corações que estão preparados para receber essa semente, nos corações que estão, sabe, tipo assim, fortificados e firmes na palavra de Deus. Então essa é uma parábola que mexe muito comigo, porque eu sempre faço essa autoanálise de como está o meu coração para receber a palavra diária, o alimento diário de Deus, tá? E a segunda parte também é sobre a tempestade. Essa parte aqui, a segunda parte, né, que eu vou abordar no vídeo, é sobre a passagem da tempestade, que eu acho muito da hora, fazendo uma analogia básica assim, é como se Jesus tivesse de suporte ali, tivesse negativo, entre aspas, ali no barquinho, bem tranquilo, em último lugar do time, ninguém se preocupando e tal, ele bem de boa lá sendo carregado, e aí do nada, né, vem a tempestade, os discípulos eles ficam em choque, né, e tal, e fica todo mundo com muito medo de morrer, e aí Jesus que tá como suporte, pega assim, né, fala, não, deixa que o pai tá aqui, o pai resolve, e Jesus do nada vira o top frag da partida e termina MVP. Só que isso é muito da hora, porque aplicando na nossa vida, cara, tipo assim, é que nem eu falei agora, nós somos seres humanos, a gente vai ter batalhas, a gente vai ter tempestades nas nossas vidas. E, querendo ou não, vai ter momentos que a gente vai olhar pra frente e não vai ver nada. Tipo assim, vai estar tudo escuro, a gente só vai ver escuridão, trovão e morte. Só que a gente tem que confiar que Jesus tem um plano para nossas vidas. Ele tá no barco com a gente. E tipo assim, você já deve ter escutado isso várias e várias vezes. Só que às vezes isso vai servir para alguém. Tipo assim, cara, por mais que esteja difícil, por mais que a situação seja tipo assim, você acha que é o fim do mundo, você acha que não tem mais jeito, você acha que não tem mais volta, né? Tipo assim, eu cometi um pecado, será que Deus me perdoa? Eu cometi, tipo assim, não, eu não sei se eu volto a orar, eu não sei se eu volto a jejuar, porque eu tô tão sujo. Tipo assim, essa tempestade tem te afligido, só que pensa nisso. Tipo assim, Jesus está no barco contigo, ele vai acalmar a tempestade, ele só precisa que você confie nele e tenha fé, que é até a próxima coisa que eu vou abordar. E falando um pouquinho sobre fé, né, o capítulo de Lucas, ele até segue ali, né, com outras parábolas, né, a parábola da lâmpada,
Ele fala um pouquinho sobre a família de Jesus, ele fala um pouquinho sobre o Gadareno, né, que é muito importante também. Só que eu vou ficar aqui com duas passagens que retratam Lucas também, que é a passagem de Jairo, né, a filha de Jairo que morre, e a passagem da mulher de fluxo de sangue. E o que esses dois têm em comum? Que é uma fé inabalável. Tipo assim, quando você pensa na situação em que os dois se encontravam, né, uma em situação de morte ali de sua filha, e a outra mulher que era afligida por uma doença há anos e anos. Os dois tinham motivos para largar tudo, os dois tinham motivos para falar, não, é o fim, eu não tenho mais volta, não tem mais volta para essa doença, não tem mais volta para minha filha. Só que eles, como nós escutamos as maravilhas que Cristo fez e faz. E eles naquele tempo, né, escutando isso, eles falaram, não, não é o fim. Eu preciso conhecer, eu preciso ir de encontro com esse homem que está fazendo esses milagres e maravilhas. Então eles demonstraram uma fé aqui que eu acho que nós devemos ter diariamente, sabe? Que é tipo assim, por mais que esteja difícil, por mais que, deixa eu até ver aqui, esteja difícil, a fé dos dois é uma fé que insiste, é uma fé insistente, sabe? Que não tem ponto final. Eu acredito que Deus, eu acredito que Cristo tem algo para a minha vida ainda. E eu acho que é isso, sabe? Que nós devemos aplicar isso diariamente na nossa vida. E para concluir aqui, porque já está ficando meio longo, eu fiz uma conclusãozinha aqui bem breve que eu anotei, só que não vai dar para decorar. Só que eu vou ler para vocês e eu queria que vocês gravassem ela, sabe? Que é bem interessante. Eu coloquei assim, Lucas 8 nos ensina que a palavra de Deus precisa ser acolhida em um coração fértil, que a nossa fé é provada nas tempestades e que quando tocamos em Jesus, recebemos vida e transformação. Então, que possamos decidir viver como boa terra, confiando que Ele tem poder sobre todas as áreas da nossa vida, tá? Então, sobre Lucas 8 é isso. E aí, Lucas 9 e Lucas 10 eu abordo no outro vídeo. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre Lucas 9, é outro capítulo bem interessante, né? Lucas 9 e Lucas 10, na verdade, são dois capítulos bem interessantes que eles vão retratar, né, o crescimento do ministério de Cristo e dos seus discípulos. E uma coisa que me chamou bastante atenção no início aqui de Lucas 9 é a total dependência dos discípulos, né? Tipo, Cristo falou, vocês vão para as cidades vizinhas pregar o evangelho, mas vocês vão de mãos vazias, vocês vão, tipo, sem nada, só com a roupa do corpo. E eu acho muito interessante essa passagem porque ela mostra a total dependência dos discípulos em Deus, né? Que Cristo pede isso para eles. E eu acho que nós podemos aplicar isso na nossa vida também, sabe? Essa total dependência de Cristo, que Ele supre as nossas necessidades. Então, eu achei essa passagem muito legal. Como tem outras passagens aqui em Lucas 9 também, mas eu vou acabar me atendo só a duas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, porque esse capítulo é bastante longo também. E uma delas que me chamou bastante atenção é a parte do discipulado aqui, né, que vai dos versículos 23 até o versículo 27. Eu achei bem interessante porque Cristo vai falar, né, que aquele que deseja seguir Ele tem que tomar sua cruz e negar-se diariamente, né, negar-se a si mesmo. E todo mundo sabe, né, que não é fácil tomar sua cruz diariamente, não é fácil carregar a cruz, não é fácil negar a si mesmo, né? Ainda mais nessa fase, tipo assim, da adolescência, da juventude, que nós somos tentados, né? Nós somos chamados a cair, a pecar mesmo, essa que é a verdade. O mundo aí fora, ele não é carinhoso com a gente, ele não é gente boa, não é amigo, ele nos convida ao pecado mesmo, mas eu acho que vale muito mais a pena, tipo assim, eu tenho certeza que vale muito mais a pena renunciar nossas vontades, os nossos prazeres aqui na terra, para seguir a Cristo e tomar a nossa cruz. Então, isso eu achei bastante interessante, sabe? Porque a gente carrega a nossa cruz aqui agora, pesada, mas esperando receber a coroa, né, de Jesus, quando Ele vier nos buscar. Então, eu achei bem interessante essa passagem também. E a segunda passagem de Lucas 9, que eu gostei bastante, é o preço para seguir Jesus, que vai ser do versículo 57 até o 62. Mas eu gostei aqui dos versículos 61 e 62, né, que fala assim, outro ainda disse, Senhor, eu o seguirei,
mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Eu achei muito forte essa passagem, porque ela vai falar que, tipo assim, Jesus, quando ele nos chama, né, quando ele nos convida, ele exige prioridade total, sabe? Sem olhar para trás, sem, tipo assim, ficar se remoendo, né, remoendo o passado por coisas que você vai perder, por coisas que você pode deixar de ganhar por causa de Cristo. E eu achei muito forte isso, porque realmente seguir Jesus exige tudo que nós temos, sabe? Porque a partir do momento que nós decidimos viver uma vida para Ele, Ele passa a ser o centro da nossa vida. Ele passa a ser o centro das nossas decisões, nossos sentimentos, de tudo. Então eu achei bem interessante, porque isso como é que eu posso dizer? Nos mantém esperançosos, né? Tipo assim, nos mantém esperançosos, porque nós sabemos que, mesmo que seja difícil, né, renunciar às coisas, vale mais a pena, tipo, não olhar para trás, olhar somente para Cristo, sabe? E no capítulo 9 é isso, tá? Que me chamou a atenção. E passando para o capítulo 10 também, aqui, logo no início também nós vemos, né, Jesus enviando outros 70, né, para cumprir o ID nas cidades vizinhas. E eu achei bem interessante dessa parte também, que assim, se eu posso dizer, né, é um aquecimento ali da grande comissão, né, porque Jesus está preparando, está avançando com o seu ministério, né, está tomando protagonismo, e ele também está, tipo assim, moldando os discípulos para o ID, né, para alcançar lugares mais longes pregando o evangelho. Então isso me chamou bastante atenção, tá? É bem legal essa passagem. E deixa eu pegar aqui, a segunda que me chamou a atenção aqui em Lucas 10, é a parte aqui do bom samaritano, né? Que todo mundo já escutou a parábola, mas que vale a pena a gente relembrar, né? A gente fixar isso na nossa mente, no nosso coração, né? Que não é perguntar, né? Não é ser que nem aquele homem perguntou para Jesus: Jesus, mas quem é o meu próximo? Quem eu vou ajudar? Basta olhar para o lado, né? Tipo assim, do nosso lado, quando você vai para a escola, quando você vai trabalhar, passam pessoas ao seu lado, passam pessoas na sua frente, né? E a gente não sabe, né? A gente não sabe como está a mente, como está o coração dessas pessoas. Muitas dessas pessoas podem não estar machucadas, né, à beira da morte, como estava esse homem aqui, mas elas podem estar mortas espiritualmente. Então, eu acho que, sabe, nós temos que ter esse amor como Cristo tem. E esse amor, quando Cristo, tipo assim, quando esse amor está em nós, né, quando esse fruto do amor de Cristo está em nós, eu acho que nós conseguimos expressar isso pelo próximo também. Então nós conseguimos amar o próximo quando o amor de Cristo está em nós. Então eu acho bem interessante essa passagem, que nós possamos amar o nosso próximo, sabe? Independente da barreira social ou qualquer outra coisa, tipo assim, se você está na escola, não, mas aquele cara ali, ele é da Ubanda, eu não vou nem chegar perto. Não, tipo assim, faz amizade com ele, seja amigo, se precisar, fala assim, se precisar eu tô aqui. Porque isso é amar o próximo como Cristo nos amou, né? Como Cristo nos ama. Então eu achei bem interessante essa passagem também. E a última passagem que eu vou ressaltar aqui, do capítulo 10, é a parte de Marta e Maria. A boa parte, né? Como tem aquela musiquinha, só que eu não vou cantar. Mas é muito interessante essa passagem, porque nós podemos ver ali, né, Marta ansiosa, Marta, tipo assim, no corre do dia a dia ali, vamos assim,